bom dia. Graça e paz sejam com todos, amém? Muito bom poder estar aqui mais uma vez, reencontrá-los, para juntos estarmos adorando, louvando a Deus, como acabamos de fazer, e dedicarmos um momento para ouvirmos mais uma vez a palavra de Deus. Eu queria, nesse momento, te convidar a se unir a mim mais uma vez em oração, para que em seguida possamos fazer a leitura do texto que se encontra em 1 Reis, capítulo 18. Mas antes disso, por favor, me acompanhe. Vamos orar. Senhor, Pai bendito, a Ti, ó Deus, mais uma vez rendemos nosso louvor, nossa adoração. É diante de Ti que viemos mais uma vez como igreja para Te prestar culto, porque acima de tudo, ó Deus, reconhecemos que não há outro Deus que não seja o Senhor. É por isso que a Tua igreja se reúne, é por isso que cantamos louvores, é por isso que oramos a Ti, porque estamos certos de que nos céus existe um Deus que está vivo, que ouve as nossas orações e que está pronto para nos responder. Agora suplicamos a Ti, ó Deus, que fale conosco mais uma vez. Fale conosco mediante a Sua palavra, que a Sua voz, ó Deus, seja ouvida e somente a Sua voz. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Primeira Reis, capítulo 18, a partir do verso de número 16. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 16. Diz assim: Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: É você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família de seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços, ponham sobre a lenha, mas não acendam um fogo. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos, preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. Dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando? Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: Aproxime-se de mim.
O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derrame-nas sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizom, e lá os matou. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Amém. Esse é o texto que nós temos para hoje, e o tema da nossa mensagem não poderia ser outro, eu acredito, do que a batalha no Monte Carmelo, né? Esse vai ser o nosso tema para a nossa meditação. E oramos a Deus para que Ele fale com toda a sua igreja. Amém, irmãos? Bem, já faz alguns domingos, irmãos, que estamos olhando para esse período da história do povo de Deus, para esse período da história de Israel, onde Acabe estava governando como rei de Israel. Nós já vimos nos capítulos anteriores o perfil desse homem. Basicamente, um homem ímpio, um homem que, embora estivesse no trono de Israel, não acreditava em Deus, vivia como se Deus não existisse, e mais do que isso, ele, além de ter se curvado diante de deuses pagãos, de falsos ídolos, ele começou a promover um culto a esses falsos ídolos em Israel, na terra que Deus tinha dado ao povo. Então, nós vimos que Deus levantou um profeta, um servo chamado Elias, um homem de oração, para que fosse até Acabe, para que fosse lá e denunciasse os pecados do rei e do povo, para que fosse lá e anunciasse o juízo de Deus que viria, caso, obviamente, o povo não se arrependesse. Não choveria mais em Israel, até que, pela palavra de Deus, fosse assim determinado. E nós vimos, irmãos, que a reação de Acabe diante de Elias não foi a melhor. Nós vimos nos capítulos anteriores
que Acabe não apenas rejeitou o profeta Elias, ele rejeitou o profeta de Deus, ele rejeitou a mensagem de Deus, e acima de tudo, ele e todo o povo rejeitaram também o Deus de Israel. E foi por causa disso que durante 3 anos não houve chuva em Israel. E a gente consegue imaginar as várias implicações disso, né? Não havia alimento, o gado estava morrendo, e nós vimos que isso com certeza afetou não apenas o reino de Israel, mas até mesmo as nações vizinhas. Não havia chuva. E isso, de acordo com Elias, era porque Deus estava trazendo juízo sobre aquela terra. Bem, o capítulo 18 começa mostrando isso. 3 anos depois, Deus envia mais uma vez Elias diante de Acabe. O versículo que nós lemos, o versículo 17, mostra então o segundo encontro de Elias com Acabe. E o que nós vemos é que depois de 3 anos, parece que nada mudou. Parece que aquele homem continua sendo o mesmo homem de 3 anos atrás. Apesar de estar experimentando o juízo de Deus durante 3 anos, parece que ele continua impenitente, cego para a sua realidade, cego para o fato de que estava vivendo em pecado e em rebelião contra Deus. Na verdade, o texto mostra que ele, na verdade, conseguiu mudar a natureza dos fatos. Ele era o grande culpado por tudo que estava acontecendo. Mas quando ele olha para Elias, o que ele faz é acusar Elias por causa de tudo que estava acontecendo. Ele olha para Elias e atribui culpa a Elias. Olha o que ele diz no versículo 17. É você mesmo, perturbador de Israel. Da perspectiva de Acabe, era como se Elias fosse o grande culpado pela desgraça que estava vindo sobre a nação. Elias estava dizendo, olha, não chove porque vocês abandonaram Yahvé, vocês abandonaram Deus, e por isso ele está retendo a chuva. Mas a narrativa de Acabe era outra. Não chove porque você, Elias, está fazendo coisas que estão desagradando a Baal, e por isso não vem a chuva. Percebem um problema? A guerra que estava se instalando foi, em primeiro lugar, uma guerra de narrativa. Embora Acabe fosse o grande responsável, embora os pecados de Acabe, os pecados de Israel fossem os grandes responsáveis, eles estavam longe de reconhecer essa culpa, estavam longe de confessar os seus pecados, e muito pelo contrário, chegaram ao ponto de criar uma outra história, onde o culpado era Elias e o Deus de Israel, se é que esse Deus existe. Essa conduta, irmãos, embora seja escandalosa, podemos dizer assim, ela não é assim tão rara. Quando a gente olha para a história que é contada na Bíblia, e até mesmo a história dos nossos tempos, nós vemos que essa prática é uma prática que continua acontecendo. Frequentemente são as mesmas pessoas que rejeitam Deus e a palavra de Deus, como se Deus não existisse, como se a palavra de Deus fosse mentira. São essas mesmas pessoas que, quando a coisa complica, se rebelam ainda mais contra Deus e contra o povo de Deus. As mesmas pessoas que dizem não acreditar nele são aquelas que, em momentos de adversidade, muitas das vezes, abrem as suas bocas para amaldiçoar esse Deus e atacar o povo que representa Deus na terra. Isso aconteceu com todos os profetas. Isso aconteceu com Jesus diante de Pilatos. Aconteceu com Paulo diante de Félix. Aconteceu com os cristãos na época de Nero. Aconteceu com Martinho Lutero na Reforma Protestante e continua acontecendo ainda nos dias de hoje. Jesus nos alertou quanto a isso. Então não devemos nos surpreender quando o mundo se volta contra Deus e contra o povo de Deus. Era exatamente isso que estava acontecendo. Eles estavam se voltando mais uma vez contra Deus e contra o servo de Deus, Elias. Mas a pergunta é, como resolver então o problema? Se existe uma guerra de narrativa,
Se há um povo que diz que Deus, o Yahvé, é o verdadeiro Deus, e se há um povo que diz que ele não é, como é que se resolve o problema? Se Elias dizia que Acabe era o grande responsável por toda a desgraça do reino, e Acabe dizia que Elias era o responsável, como é que se resolve o problema? Elias resolve o problema, irmãos, de um jeito muito batista, eu diria. Basicamente, o que ele faz é convocar uma grande assembleia extraordinária. Elias vira para Acabe e propõe que todo o povo fosse reunido diante do Monte Carmelo. Não apenas o rei, mas o rei, todos os profetas de Baal, todos os profetas de Aserá, todo o povo e o próprio Elias. Eles se reuniriam ali, e ali eles finalmente votariam e decidiriam, afinal de contas, qual é o único e verdadeiro Deus. Me acompanhe mais uma vez, no versículo de número 18. Elias apresenta o problema, irmãos. Ele diz assim, versículo 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, siga-no. Mas se Baal é Deus, siga-no. Pronto. Estava aberta a assembleia, irmãos. Cabia agora ao povo decidir. Ou Elias está certo e Yahvé é um Deus verdadeiro, um Deus vivo, um Deus que é digno da sua confiança, ou Elias é um mentiroso e Deus também. Ou Elias é um mentiroso e Deus não é um Deus de verdade, é um falso Deus, que não é digno da nossa confiança. Cabia ao povo olhar e decidir. E essa era a grande questão que estava se colocando diante deles. Afinal de contas, Yahvé é um verdadeiro Deus ou ele não é um verdadeiro Deus? O povo precisava, irmãos, mais uma vez, vejam, mais uma vez, dar um veredito. Afinal, podemos ou não podemos confiar nesse Deus? O versículo termina dizendo que o povo, irmãos, nada respondeu. O povo ficou em silêncio. Ao invés de vozes bradando a favor de um ou a favor de outro, foi o silêncio que tomou conta do lugar. E isso é assustador. Vejam, não é a primeira vez que um homem de Deus se coloca diante do povo de Deus e fala para o povo escolher. Isso aconteceu nos dias de Moisés, isso aconteceu nos dias de Josué. Quando Moisés desceu do monte e viu o povo adorando um bezerro de ouro, foi isso que ele fez. Ele virou para o povo e disse: quem está do lado do Senhor? Quem está do lado do Senhor? Que venha para o lado de cá. Josué fez a mesma coisa. Escolhei hoje a quem sirvais. Essa é sempre a escolha que é posta diante de nós. Escolhei hoje a quem sirvais. Ou ele é de verdade ou não é. Ou ele é mentiroso ou não é. Ou essa palavra é digna de confiança ou não é. Não tem meio termo, não há como escolher as duas coisas. Não há como ser ao mesmo tempo um servo fiel de Deus e duvidar de Deus. Não há como acreditar que essa palavra é verdade e ao mesmo tempo duvidar dela. Ou cremos ou não cremos. As duas coisas são auto-excludentes. Ou ele é de verdade ou ele não é. Bem, o problema é que nos dias de Moisés e nos dias de Josué, houve quem escolhesse. Apesar daquela situação absurda, algumas pessoas escolheram ficar do lado de Moisés, do lado de Deus. Mas nos dias de Elias, irmãos, a situação estava tão complexa, tão complicada, a corrupção espiritual do povo era tão grande, estavam tão longe de Deus, que diz o texto que a única resposta que houve ali foi silêncio. O povo estava em dúvida, não sabiam se Deus era realmente digno de confiança. Vejam a que ponto eles chegaram. Imagine um dia a gente fazer uma assembleia aqui em nossa igreja e o tema ser a palavra de Deus. E alguém perguntar assim: a Bíblia é inerrante? A Bíblia é infalível?
a Bíblia é realmente a palavra de Deus ou é a palavra de homens? E imagine a congregação calada. Imagine o povo não saber dizer se confia mais ou se não confia. Saber dizer se Deus é de verdade ou é de mentira. Foi isso que aconteceu. O povo ficou calado. O que acontece em seguida, irmãos, a partir do verso de número 22, é Elias, então, promover uma solução. Uma disputa, né? Sendo bem direto. Elias propõe que os profetas de Baal reunissem todo o material necessário para fazer um sacrifício. Elias disse, olha, tragam 2 novilhos. Vocês vão começar. Vocês têm a oportunidade de escolher entre esses 2. O que vocês escolherem, tudo bem. Eu fico com o que sobra. Vocês podem preparar primeiro o altar de vocês e eu prepararei por último. Vocês podem invocar o seu Deus primeiro e eu invocarei por último. E o Deus que responder primeiro, esse é o verdadeiro Deus. O Deus que responder com fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. E eu queria colocar isso em destaque, porque de uma perspectiva lógica, irmãos, natural, eu diria, Elias estava se colocando em completa desvantagem. Porque ganha o torneio, vamos dizer assim, o Deus que responder, ou o Deus que responder primeiro. E Elias seria o último a escolher o novilho, o último a preparar o altar, o último a invocar Deus. Se Baal respondesse, o problema acabaria. Melhor, Elias seria morto e Deus, Yahvé, seria considerado um falso Deus. Vejam que o texto nos mostra o grau de confiança que Elias tinha em Deus. Podem começar, podem escolher, podem preparar, podem invocar o tempo que vocês quiserem. Depois, eu faço aquilo que precisa ser feito. E foi assim que os 450 profetas de Baal começaram aquela batalha contra um único profeta fiel de Deus. A desvantagem, irmãos, numérica era clara. A desvantagem nos rituais era clara. Mas, ainda assim, Elias estava convicto de que sairia vitorioso daquela batalha. Quando a gente pensa na batalha do Monte Carmelo, a gente dificilmente repara em algo fundamental que está nesse texto, que essa batalha, irmãos, é essencialmente uma batalha de oração. Já perceberam isso? Tudo o que gira em torno aqui do capítulo 18 é essencialmente uma batalha de oração. 2 grupos vão estar orando. 2 grupos vão estar esperando por uma resposta que vem de Deus. Seja ele Baal, seja ele Yahvé. Eles estão esperando por uma resposta. Essa é a grande batalha que está acontecendo no Monte Carmelo. Uma batalha de oração. E a pergunta é, afinal de contas, será que Baal vai responder os seus servos? Vejam, irmãos, ninguém pode dizer que os servos de Baal não tinham algum tipo de fé. Ninguém pode dizer que eles não buscaram o seu Deus com total dedicação. O texto diz que eles invocaram Baal de manhã até o meio-dia. Cantaram, gritaram, dançaram ao redor da fogueira. Clamaram, Baal, ouve-nos, ouve-nos, ouve-nos. 6 horas de adoração. 6 horas se entregando plenamente ao Deus deles. E o problema, irmãos, é que aparentemente Baal não respondeu. Então Elias, quando deu meio-dia, Elias vai diante deles e começa a zombar deles. Olha, cadê? Nada aconteceu? O que está acontecendo? Será que ele está ocupado? Será que ele está viajando? Será que ele está dormindo? E aí a resposta dos profetas, como diz o texto, longe de desistir, eles intensificam ainda mais aquele culto, aquela adoração. Eles gritam ainda mais alto e não apenas gritam e dançam mais ao redor da fogueira. Eles agora começam a se ferir com espadas e lanças, para que o Baal olhasse aquele sacrifício e, quem sabe,
por meio do sangue deles, Baal respondesse. Mas diz o versículo 26 assim, me acompanha. Não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. O versículo 29 diz mais uma vez, não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. E acrescenta, ninguém deu atenção. Era inútil. Tudo o que eles estavam fazendo ali era inútil. Toda a resposta que os servos de Baal tiveram foi o mais absoluto silêncio. Silêncio de um Deus completamente incapaz de responder à oração dos seus servos. Foi isso que Elias colocou diante do povo. Não apenas a ação inútil e ineficaz de homens que estavam adorando um falso Deus, mas um Deus incapaz de ouvir e de responder. Esse era o Deus que os israelitas estavam adorando. E aí alguém pode falar assim, caramba, Deus, mas não é correto isso que Elias fez, né? Zombar da fé daqueles homens. Ainda mais nos tempos que nós vivemos, né? Isso seria tão politicamente incorreto, zombar da fé de outras pessoas. Mas, irmãos, vejam que, na verdade, a única coisa que Elias está fazendo é colocar diante daqueles homens a realidade, os fatos. Philip Hayek vai dizer assim, o profeta estava simplesmente apresentando as medidas verdadeiras de Baal. Ele diminuiu sua estatura e reduziu a termos humanos. Imaginou em Baal empenhado em atividades humanas, com todas as suas limitações físicas. Elias não fez nada demais. Ele apenas apresentou Baal como ele era. Uma imaginação dos homens. Um Deus criado pelos homens. A imagem dos homens. E um Deus assim talvez esteja ocupado. Talvez esteja dormindo. Talvez esteja fazendo alguma outra coisa. Apenas a realidade dos fatos. Era um Deus conforme a imagem do povo. Um Deus que eles tinham fabricado, um Deus que eles tinham construído. A verdadeira zombaria não era de Elias, era do povo. Era o povo que estava zombando de Deus. Era o povo que estava se rebelando contra Deus. Como explicar que eles tinham trocado o Criador de todas as coisas por um Deus que eles mesmos tinham fabricado? Isso não é zombaria? Isso não é zombar do Deus vivo? Como explicar que eles trocaram um Deus vivo por um Deus incapaz de ver, incapaz de ouvir, incapaz de responder? Será que isso não é a grande zombaria que o texto está nos mostrando? O Deus que tinha tirado eles do Egito, que tinha aberto o mar para eles passarem, que tinha dado aquela terra para eles, e agora eles se rebelam contra esse Deus e adoram Baal. Isso era a grande loucura, isso era a grande zombaria. Era de Deus que eles estavam zombando, não era o contrário. A partir do verso 30, irmãos, Elias assume então o controle da situação. O que nós vemos a partir do verso 30 é que depois de todo o esforço daqueles homens, de todo o esforço ao longo de horas e horas de tentativa, Baal permaneceu em silêncio e agora Elias tem a oportunidade de invocar Deus. E o texto, irmãos, é absurdamente simples. O texto, me acompanhe mais uma vez, a partir do verso 30. Diz assim, Elias disse ao povo, aproxime-se, e o povo se aproximou. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo, seu nome será Israel.
Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam semeadas 2 medidas de sementes. Arrumou lenha, cortou um novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Basicamente, irmãos, ele fez as mesmas coisas, pelo menos até aqui. Elias fez as mesmas coisas que os profetas de Baal, só que um pouco diferente. Vejam que não foi necessário que os profetas de Baal preparassem um altar, mas foi necessário que Elias fizesse isso. Sabe por quê? Porque o capítulo 19 vai responder isso para a gente. Os israelitas tiveram a ousadia de destruir todos os altares que tinham sido dedicados a Deus. Então, antes de oferecer sacrifício a Deus, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava destruído. Ao reparar aquele altar, irmãos, Elias estava mostrando algo muito mais grave do que aquele monte de pedras reunidos. Não era apenas o altar que estava destruído, mas era também a relação do povo com Deus, Yahvé, que estava destruída. Mais importante do que qualquer gota de chuva que caísse, mais importante do que qualquer provisão de chuva que eles estavam buscando, a primeira coisa que eles precisavam era ter o relacionamento com Deus restaurado. Elias mostra isso. Elias começa a estabelecer uma ordem de prioridades. Antes da chuva, primeiro precisamos consertar o que está mais errado nessa história. É o relacionamento do povo com Deus. Ele reconstrói o altar com 12 pedras que apontavam para as 12 tribos de Israel, mostrando que Deus tinha dado nome para aquele povo. Deus tinha escolhido aquele povo e aquele povo pertencia a Deus. É a primeira coisa que Elias faz. Depois, sim, ele pega um novilho, ele corta o novilho, coloca em cima da lenha. E não apenas isso, ele faz com que a água seja jogada em cima daquele sacrifício, tornando ainda mais difícil que algum tipo de fogo pegasse ali. Somente Deus poderia fazer aquele fogo acender. É isso que Elias está mostrando. E aí, irmãos, Elias não grita, não dança, não esperneia, não machuca o próprio corpo. A única coisa que ele faz é uma simples oração que, se a gente for contar, não dura nem 1 minuto. É a única coisa que ele faz. Diz o versículo que ele virou para Deus e orou dizendo assim. Versículo 36. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que o Senhor és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. A gente poderia, irmãos, falar muitas coisas sobre essa oração, mas eu quero destacar apenas 3 coisas sobre a oração de Elias. A primeira delas é que Elias orou para que o nome de Deus fosse glorificado. Essa é a primeira coisa que motiva Elias. Que o seu nome, Senhor, seja reconhecido. Que o seu nome seja glorificado entre os homens como deve ser. Basicamente, ele orou pedindo a Deus a mesma coisa que anos mais tarde Jesus nos ensinaria a pedir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É por isso que Elias estava orando tantos anos antes. Para que Deus fizesse com que o seu nome fosse glorificado. Para que ele manifestasse a sua glória, de forma que todos os homens ali pudessem reconhecer que ele, e somente ele, é Deus. A segunda coisa que Elias pede é para que ele, Elias, seja reconhecido como um servo fiel de Deus. E aqui, irmãos, estamos muito longe de um homem egocêntrico. Estamos muito longe de um homem que está buscando algum tipo de glória para si, muito longe de um homem vaidoso. Pelo contrário, estamos diante de um homem
cuja única honra é ser reconhecido como um servo, um escravo de Deus, um homem fiel a Deus. E essa, irmãos, é a honra que nos cabe. É a honra que cabe à igreja, ser reconhecida como uma igreja fiel a Deus. Esse deve ser o nosso desejo. Viver nesse mundo e ser reconhecido nesse mundo como homens, como mulheres fiéis a Deus. Foi isso que Elias estava pedindo. Mas para que ninguém tenha dúvida de que não era ego nem vaidade que movia o coração de Elias, vejam então qual é o terceiro pedido de Elias. Vejam o que movia o coração desse homem. Elias termina dizendo, versículo 37, para que este povo saiba que o Senhor é Deus e que o Senhor faz com que o coração deles se volte para ti. Vocês percebem o que movia o coração de Elias todo esse tempo? Conversão, arrependimento. O que Elias estava fazendo e o que motivava Elias a se dedicar em oração era a expectativa de que Deus viesse, não apenas manifestando o seu poder e a sua glória, não apenas fazendo cair fogo do céu, mas fazendo com que o povo finalmente tivesse os olhos abertos, fazendo com que o povo finalmente enxergasse o que precisava ser visto, o seu pecado, a sua culpa, e então se voltasse para Deus, arrependido pelos seus pecados, confessando a esse Deus como único e suficiente Deus. O pedido de Elias, irmãos, é um pedido por conversão. É um pedido para que as almas que estavam perdidas e desviadas finalmente tivessem a oportunidade de se voltar para Deus. Mas isso, irmãos, vejam só, é uma coisa que Elias não pode fazer. É uma coisa que nós não podemos fazer. Nós podemos apresentar os argumentos em favor das Escrituras, em favor de Deus. Nós podemos apontar para a criação e mostrar como tudo funciona de forma perfeita. Mas se Deus não convencer os homens, se Ele não se revelar aos homens, se Ele não brilhar no coração dos homens, irmãos, então nossos argumentos serão ineficazes. Toda apologética acaba aqui. É preciso que Deus intervenha. É preciso que Deus faça uma obra que os nossos argumentos são incapazes de fazer. Ele precisa abrir os olhos para que os olhos enxerguem verdadeiramente a glória dele. Ele precisa abrir os ouvidos para que os homens ouçam verdadeiramente que essa palavra é a palavra dele. Ele precisa trocar os corações para que esses corações duros sejam sensíveis à vontade de Deus. Se Deus não fizer isso, irmãos, todo o nosso trabalho será inútil, será em vão. Toda pregação será inútil, será em vão. Somos totalmente dependentes de que Deus ouça nossas orações e faça desse momento um momento ímpar. Que Ele haja nos corações, coisa que o pregador não pode fazer, coisa que o mais eloquente dos pregadores não pode fazer. Tudo depende dele decidir agir com graça e misericórdia, se revelando aos homens, para que os homens finalmente possam reconhecer a sua glória, a sua majestade e o seu poder. Nada disso me cabe. Eu só posso apontar, mas é preciso que Ele se manifeste aos homens, a cada um de vocês. A questão é, será? Será que Deus ouve? Será que Ele responde? Será que Ele agiria com misericórdia, uma vez que o povo se rebelou? Será que Ele agiria com graça? Será que Ele daria uma nova oportunidade para um povo que mais uma vez se rebelou contra Ele?
Será que ele colocaria de lado toda a ofensa que foi praticada contra ele? Toda a zombaria que eles tinham praticado contra ele? Para lhes dar mais uma chance, mais uma oportunidade de olhar e reconhecer nele o único e verdadeiro Deus? O texto, irmãos, mostra que Deus respondeu com fogo, respondeu com justiça, respondeu com graça e misericórdia. O versículo 38 diz assim: então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão. Nem água ficou. Esse, irmãos, é o nosso Deus. Contra todas as impossibilidades, contra todos os dados improváveis, contra toda a nossa rebelião, ainda assim, o texto nos mostra que Deus, mais uma vez, agiu não apenas com poder e glória, agiu também com graça e misericórdia para com todos aqueles homens, como continua fazendo até hoje. Ele fez fogo cair do céu, e ao fazer isso, irmãos, era muito mais do que um poder de Deus sendo manifesto. Era um sinal de misericórdia e graça e espiritual. Era um sinal de que Deus, mais uma vez, estava operando nos corações de um povo rebelde. O povo não podia fazer outra coisa a não ser se prostrar e reconhecer em alta voz como eles fizeram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus e não há outro. Essa é a resposta do povo. Finalmente, irmãos, o povo não ficou mais em silêncio. Finalmente não foi o silêncio que dominou aquele espaço. Agora, ao invés de lábios cerrados, temos bocas abertas, exaltando e glorificando a Deus. Não Baal, esse não era, nem poderia ser considerado Deus. Eles abriram e louvaram o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, e disse: só o Senhor é Deus. Fogo do céu caiu, irmãos, depois que um homem orou para que Deus agisse e convertesse os corações. Eu fico me perguntando, quantas vezes nós paramos para orar para que Deus faça esse fogo cair do céu? Vejam, todo o contexto do capítulo 18 não gira em torno disso. Todo o problema que motiva essa história não é frio, é seca, é falta de chuva. Mas Elias não está orando por chuva ainda. Ele está orando pela manifestação de Deus por meio de um fogo que desce e consome um sacrifício que está sendo posto no altar. Por que Elias não foi direto ao ponto? Porque simplesmente não pediu que chovesse. E a resposta é muito clara, irmãos. Não era a coisa mais importante que aquele povo precisava experimentar. Não era simplesmente a provisão de chuva, que implicaria, por exemplo, na provisão de alimento, mas a restauração de um relacionamento que estava corrompido. Por isso Elias não está orando ainda por água, não está orando por chuva, mas está orando por fogo. Faltava fogo naquelas vidas, faltava fogo no altar. Por isso Elias se posiciona e primeiro ele faz isso, constrói um altar. Coloca um sacrifício no alto daquele monte, um sacrifício que precisava ser aceito por Deus, e foi. Um sacrifício que Deus recebeu e consumiu plenamente, derramando fogo sobre ele. E a partir desse momento, irmãos, o maior problema estava resolvido. Não a falta de chuva, mas a seca que estava atingindo os corações espirituais.
A seca que estava atingindo aquelas vidas. Não havia vida ali, não havia devoção, não havia piedade, não havia adoração a Yahvé. Muito pelo contrário, os terrenos estavam secos, as vidas estavam secas, não havia adoração. Por isso um altar, por isso um novilho, por isso um sacrifício. Mas por isso também Deus respondeu com fogo do céu, para que o maior problema fosse resolvido. A inimizade que havia se estabelecido, a falta de comunhão que havia se estabelecido. Elias foi direto ao ponto mais importante. E Deus, irmãos, agiu com graça e misericórdia, respondendo com fogo e com justiça também. Vejam que não acaba ali. A história não acaba quando o fogo desce do céu, o povo olha e reconhece que Deus, Deus é o Deus verdadeiro. A história continua. E a história continua de uma forma muito escandalosa, nós diríamos. Porque o que Elias faz em seguida é convocar o povo e dar uma ordem. Prendam eles. Prendam os profetas de Baal. E o povo prendeu. Elias conduziu eles até o rio e ali matou os profetas. Isso não é muito coerente com o Deus de amor que tanto ouvimos falar aí fora. Mas vejam só, é muito coerente com o Deus das Escrituras, que é amor, mas também é justiça. Aqueles homens não eram inocentes, eles eram os grandes responsáveis pela rebelião que estava acontecendo contra Deus, pela grande zombaria que estava acontecendo contra Deus. Eles estavam conduzindo o povo à idolatria. Pela lei daquela época, eles deveriam ser apedrejados, deveriam ser mortos. Eles eram os grandes culpados pelo pecado do povo, irmãos. E vejam só, o povo era aliado deles até o presente momento. Mas a partir do momento que eles olham para Deus e reconhecem Deus e Yahvé como seu Deus, aquela inimizade que havia com Deus foi abolida, mas agora uma nova inimizade é apresentada. Não tem como você se tornar amigo de Deus e continuar amigo daquilo que faz oposição a Deus. É isso que o texto nos mostra. Aqueles homens representavam essa oposição. E agora, uma vez que eles são amigos de Deus, eles precisam se tornar inimigos daquilo que faz oposição a Deus. E isso era representado por aqueles profetas. No nosso texto, eles se levantam de um ato de adoração, eles estavam prostrados diante de Deus, mas então agora eles se levantam e agem contra aquilo que estava conduzindo eles ao pecado. Não é tão diferente assim de nós. A Bíblia nos exorta a fazer a mesma coisa. Não a pegar em espadas ou em armas e sair para ir matando as pessoas. Mas a Bíblia também nos coloca na mesma posição. Depois de nos dobrarmos diante de Deus e reconhecermos a sua soberania, devemos nos levantar para guerrear contra tudo aquilo que nos separa dele. E eu falo do nosso pecado. A Bíblia não fala constantemente sobre mortificar a nossa carne? Não fala constantemente sobre matar o nosso pecado? Isso é mais difícil, irmãos, do que matar os profetas de Baal. É você mortificar a sua carne, o seu pecado. Não basta simplesmente vir aqui e lhe cantar louvores. Não basta vir aqui se dobrar diante de Deus em adoração. É preciso se levantar e guerrear contra aquilo que te afasta de Deus. É preciso erguer as espadas contra a sua própria carne, contra as inclinações que tentam fazer com que você se dobre diante de outras coisas que não são este único e verdadeiro Deus. Foi isso que eles fizeram. Mas isso foi uma manifestação da justiça de Deus.
Mas não foi tudo o que aconteceu no texto. Do versículo 41 ao versículo 44, para finalizar, o texto nos mostra que Deus respondeu, em primeiro lugar, com fogo, em segundo lugar, com graça para com os seus filhos, misericórdia, agiu com justiça, mas, em quarto lugar, vejam também a graça de Deus, não apenas fogo, não apenas misericórdia, não apenas justiça. A graça de Deus se manifestou. E se manifestou como, irmãos? Mais uma vez, por meio da oração de um servo. O texto diz, a partir do verso 41, que depois de todos esses eventos, Elias subiu mais uma vez até o Monte Carmelo. Ele tinha descido até o rio e agora ele sobe até o topo do Monte Carmelo para fazer o quê? Orar. Orar. O texto diz que Elias, versículos 43, versículo 42, subiu ao monte, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Basicamente, ele assumiu a posição de um feto, de uma criança. Se dobrou até o chão, se curvou o máximo que pôde, em total submissão, em total dependência, em total humilhação a Deus. E começou a clamar, para que agora sim, Deus fizesse com que chuva caísse do céu. Irmãos, o texto diz que Elias orou uma vez, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Por 6 vezes ele orou e mandou o servo dele olhar. Vai lá e vê se está acontecendo alguma coisa. E 6 vezes o servo volta e diz, olha, não tem nada acontecendo. Não tem nenhuma nuvem no alto, nenhum sinal de que vai chover. 6 vezes, irmãos. E aí é interessante a gente observar isso. Porque Elias orou uma vez e caiu fogo do céu. Agora ele está sozinho no alto do monte e ele ora 6 vezes e nada acontece. Não é o mesmo Deus. Não é o mesmo homem de Deus orando. Mas vejam que a resposta não é exatamente a mesma. Dessa vez o profeta ele não ora apenas uma vez, mas ele precisa perseverar em oração, precisa insistir em oração, precisa vigiar e observar se Deus está respondendo. Nem sempre será rápido, nem sempre será em uma única vez. Às vezes, irmãos, e muitas das vezes será dessa forma. Será por meio da oração e de uma vigilância persistente, como Elias estava fazendo. Na primeira vez, fogo caiu do céu, tão logo ele terminou de orar, mas agora não. Ele ora uma vez e nada acontece, ora 2 e nada acontece, ora 3, 4, 5, 6 vezes. Mas ele não desiste. E então, na 7ª vez, há um sinal de que a chuva estava se aproximando. O servo de Deus foi, olhou e tinha uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. E Elias acreditou que, apesar de tão pequena, aquela nuvem seria suficiente para regar todo aquele território que há 3 anos não via chuva. O nosso texto termina com Elias mandando uma mensagem para Acabe. Acabe, se apressa, porque a chuva está vindo. É assim que termina o nosso texto. O texto diz no versículo 86, o poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa com cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho. Mas antes disso, diz no 45, apareceram nuvens escuras no céu, começou a ventar e começou a chover forte. É assim que termina o nosso texto. E vejam só, essa grande batalha, do início ao fim, uma grande batalha de oração. Eu queria concluir falando um pouquinho sobre isso. Uma grande batalha de oração. É isso que 1 Reis, capítulo 18, nos mostra. Na verdade, poderíamos até retroceder até o capítulo 17,
E veríamos que todos esse capítulo, na verdade, mostra um grande homem de oração que se voltava e confiava em Deus. Mas vejam, irmãos, no capítulo 18, embora o título seja A Batalha no Monte Horebe, não existe batalha alguma entre Deus e Baal. Desde o início, há um único Deus nessa história. Desde o início, a vitória já estava estabelecida, porque somente Ele é o único e verdadeiro Deus. A batalha que existia era entre Elias e os profetas de Baal. Era a batalha que existia nos corações dos homens, que estavam em dúvida se deveriam ou se não deveriam acreditar. Mas a vitória de Deus já estava estabelecida muito antes disso, porque ele sequer tinha um rival. Não havia outro Deus ali para fazer oposição, mas havia a grande questão nos corações dos homens, assim como existe até hoje nos corações dos homens. A batalha não é de Deus, não existe dualidade aqui. A batalha é nossa. É nós que precisamos decidir se Ele é ou não é um Deus digno da nossa confiança. Essa é a batalha de todos os dias. Eu queria terminar fazendo algumas aplicações, e a primeira delas começa pelo exemplo que Acabe nos dá. A necessidade de reconhecermos o verdadeiro problema. E o problema não está em Deus, não está na palavra de Deus. O problema está em nossos corações, que insistem em permanecer rebeldes contra Ele. Mas, muitas das vezes, agimos como Acabe, e ao invés de nos voltarmos para Deus com humildade e arrependimento, apontamos para Ele e dizemos que Ele é o culpado da nossa desgraça. Apontamos para a igreja e dizemos que a igreja é a culpada da nossa desgraça. Mas nos recusamos a olhar para dentro, para a origem dos nossos problemas, que está no nosso coração, na depravação do nosso coração corrupto e depravado. Esse é o verdadeiro problema, mas constantemente os homens tentam ignorar esse problema e apontam para outras coisas. Às vezes o problema é a sociedade, às vezes são os políticos, às vezes é a falta de educação, às vezes é a miséria, mas nunca olhamos para dentro. Nunca fazemos a nossa confissão. Nunca dizemos, olha, o problema do homem é que os homens se recusam a se submeter a Deus. Se recusam a reconhecê-lo como o único e verdadeiro Deus. Se recusam a acreditar que essa é a palavra de Deus. Se recusam a viver de acordo com ela. Esse é o problema. Esse sempre foi o problema. Desde o Jardim do Éden, quando Adão e Eva decidiram tirar Deus do trono e sentar no lugar dele. Esse continua sendo o problema. Às vezes nos curvamos diante de outras coisas, de outros ídolos, mas frequentemente o maior ídolo que temos que derrotar somos nós mesmos. A tentativa de sermos autossuficientes, a tentativa de vivermos independentemente de um Deus que existe nos céus. Viver como se Ele não existe. Sermos nós mesmos, Deus, sentados no trono das nossas vidas. Decidindo o que faremos e o que deixaremos de fazer. Decidindo por nossa própria conta o que é certo e o que é errado. É assim que os homens vivem. E esse, irmãos, é um grande ato de zombaria contra Deus. Uma criatura como nós, achar que pode se colocar no mesmo patamar que Ele. Ser como Ele. Precisamos reconhecer isso. A origem do nosso problema começa no nosso coração. É nossa culpa. A desgraça que veio sobre esse mundo é culpa nossa. A solução é começar por aí, reconhecendo isso. Mas, em segundo lugar, se voltando para Ele. Depois de apresentar Deus, Elias construiu um altar, apresentou um sacrifício.
a fim de que o povo pudesse ver Deus se manifestando. A questão continua diante de nós, como vem estado diante de nós nos últimos domingos. Sempre a mesma questão. Uma decisão que você precisa tomar. Uma decisão que você precisa tomar a respeito de Deus. Um veredito que você não pode adiar a respeito de Deus. Coincidentemente, ou por pura providência, estamos falando disso ao longo de muitos domingos, em diferentes textos, em diferentes livros. Temos visto como Pilatos não pôde se eximir dessa culpa, de olhar para ele e não enxergar nele culpa, mas ainda assim condená-lo à morte. Todos nós, irmãos, estamos diante dessa escolha mais uma vez, de olhar para Deus e dizer, será que Ele é realmente Deus ou não é? É um mito? É uma lenda? É uma fantasia? Isso aqui são palavras de homens? Ou isso aqui é digno da sua confiança? Continua sendo a grande questão. E você não pode se eximir. Você não pode, ao mesmo tempo, dizer que é verdade e viver como se não fosse. Não pode dizer que ela é inerrante, que ela é infalível, que é a palavra de Deus, e ao mesmo tempo não crer plenamente nela. Não viver de acordo com ela. Ou é ou não é. E seja a sua escolha sim ou não, você vai responder por isso. Não apenas nessa vida, mas por toda a eternidade. Porque Deus é Deus de vivos e de mortos. E todos nós vamos estar diante dele um dia. E a grande questão é, você creu nessa mensagem? Você crê nesse Deus? Ou você continua vivendo como se ele não existisse? Vivendo como Acabe, vivendo como Israel? Fazendo o que o seu coração deseja, sendo o seu próprio Deus, o seu próprio governante? A decisão é sua. As consequências também. Você não poderá se eximir dessa culpa. Todas as vezes que a Escritura é pregada, diz, há cheiro de vida e cheiro de morte. É um aroma suave para aqueles que creem. Mas toda vez que você ouve e se recusa a se submeter a ela, para você, ela tem um cheiro de morte. A minha oração é a mesma de Elias. É para que Deus faça fogo cair. É para que Deus faça você ver. É para que os seus olhos finalmente enxerguem essa glória, essa verdade de que há um Deus soberano, o único Criador dos céus e da terra, que não apenas criou as coisas, mas permanece no controle de todas as coisas, que está assentado no alto e sublime trono, e que um dia virá para julgar a todos, mas que você, pela graça e misericórdia de Deus, possa mais uma vez ter essa oportunidade, e mais uma vez romper o silêncio, que não haja mais silêncio, mas que você tenha a ousadia e a coragem de abrir a boca e dizer sim, eu creio que Ele é o único verdadeiro Deus, o único e suficiente Deus. Fora dele não há outro. E contra toda a rebeldia de seu coração, que você possa se dobrar e reconhecer a soberania dele sobre a sua vida. Esse é o maior milagre que você precisa. Não é a chuva, não é a provisão de um emprego, não é a provisão de um filho, não é a cura de uma doença. Você pode ter todas essas coisas, mas se no final você morrer sem Ele, passará a eternidade longe dele. E essa é a maior desgraça que você pode experimentar. Viver o resto dos seus dias, toda a eternidade, longe de um Deus que te deu tantas e tantas oportunidades de se voltar para Ele. Por que vocês ainda duvidam?
porque ainda titubeiam se creem ou se não creem. Olhem para ele e vejam a sua glória, vejam o seu poder, a sua majestade. Eu só posso apontar, mas espero que pela graça de Deus vocês possam contemplar essa glória e se submeter a esse Deus tão grande e maravilhoso que é o nosso Deus. Mas o que você precisa fazer, além de olhar e decidir por ele, é fazer aquilo que foi apontado a Nicodemos. É crer pela fé. Talvez você esteja esperando, eu preciso fazer o quê? Qual sacrifício eu preciso fazer? E a resposta é que você não precisa, como não deve. Porque todo sacrifício que precisava ser feito foi feito. Elias subiu no alto daquele monte, preparou ali um cordeiro, cortou o cordeiro, o novilho, e apresentou diante de Deus, que consumiu toda aquela oferta com fogo. Mas as Escrituras mostram que Deus não está tão interessado assim em sangue de animais. Porque não foram animais que pecaram, não foram os animais que se rebelaram contra Deus. Fomos nós, os homens. E por isso toda a Escritura aponta para aquele grande dia, aonde Deus se fez homem, se fez carne e habitou entre nós, para que o verdadeiro sacrifício fosse feito por Ele. Então, assim como aconteceu nos dias de Elias, no alto de um outro monte, foi apresentado um sacrifício perfeito diante de Deus. Tudo foi preparado, a madeira estava lá, o cordeiro estava lá. Mas dessa vez não era um bezerro, era Cristo, colocado ali por causa dos seus pecados, para que mais uma vez fogo do céu descesse, para que mais uma vez, por meio desse sacrifício, os pecados fossem perdoados. Enquanto nós, irmãos, simplesmente contemplamos o que está acontecendo. Vejam, o povo não fez nada, Elias estava fazendo tudo. E da mesma forma hoje, não é exigido nada de você. Apenas olhamos para a cruz de Cristo e precisamos crer, pela fé, que aquele sacrifício foi suficiente, que ali verdadeiramente morreu o seu Salvador. Nada mais é exigido de você. Apenas olhar para Ele e crer que pela fé, ali não estava um homem qualquer, estava Deus encarnado. Estava o verdadeiro sacrifício que nós precisávamos. Jesus Cristo fez tudo o que você precisa. Toda a obra foi feita por Ele. Nós olhamos e cremos. Foi Deus que mandou o fogo do céu, derramou a sua ira sobre o seu Filho, ira que era reservada para você, para mim, caiu sobre Cristo, para que você fosse considerado justo e perfeito diante de Deus. Não precisamos subir mais no alto de um monte. Não precisamos fazer nenhum outro sacrifício. Tudo foi feito por Cristo Jesus, nosso Senhor. Olhar para Ele, crer nele, é a única coisa que você precisa fazer. Eu oro mais uma vez. Senhor, faça cair fogo do céu. Que caiam as escamas. Que o coração duro se transforme num coração de carne. E que você tenha coragem de dizer que crer nele. E que creia de verdade. Então você experimentará esse grande milagre. Verá a glória de Deus sendo manifesta. Não apenas nessa vida, mas para toda a eternidade. É isso que o texto de Elias nos mostra. A necessidade de reconhecermos a nossa culpa, a necessidade de nos decidirmos a favor de Deus, reconhecendo Ele como alto e suficiente, único e verdadeiro,
para todo sempre. Olhar e ver em Cristo o sacrifício. Sacrifício perfeito por nós. Olhar e ver ali a ira de Deus sendo derramada por causa dos nossos pecados. Mas ver também, irmãos, a manifestação da justiça, da graça e da misericórdia de Deus. Se cremos, cremos pela graça e misericórdia de Deus. E se continuamos crendo, cremos pela graça e misericórdia de Deus. Eu oro para que essa verdade ilumine o seu coração e que acima de qualquer outra provisão você deseje ver fogo queimando no seu coração. E eu quero mais uma vez te convidar a orar em favor disso. Por favor, curve a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez lemos a sua palavra e é o meu desejo, ó Deus, que o Senhor fale conosco mais uma vez. Como foi dito aqui, ó Deus, eu sou completamente incapaz de fazer qualquer coisa. Eu posso até apresentar alguns argumentos, posso tentar ser o mais eloquente possível, mas eu tenho plena convicção, ó Deus, de que sou completamente incapaz de fazer aquilo que precisa ser feito. Então, ó Deus, eu venho a Ti em oração, não apenas eu, mas toda a Tua igreja, para que o Senhor, ó Deus, haja com graça, com misericórdia, como vem agindo ao longo de toda a história dos homens. Para que, ó Deus, o Senhor ilumine os corações, abra as mentes, abra os ouvidos, abra os olhos, Senhor, a fim de que aqueles que ainda não ouvem, aqueles que ainda não veem, aqueles que ainda não sentem, possam sentir e experimentar a Tua presença, viva e eficaz, ver a Tua glória, Deus, ver a manifestação do Seu poder, que não apenas faz fogo cair dos céus, mas é capaz de dar vida aos mortos. Eu oro por isso, ó Deus, como Elias orou, para que a Sua glória, Deus, seja manifesta diante dos homens, que muitas das vezes não sabem em que acreditar, acreditam em tudo, em um pouco de tudo, e no final não acreditam em nada. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Que possamos verdadeiramente olhar e ver que há um único Deus, digno de toda a nossa confiança, o qual podemos olhar, podemos orar e podemos aguardar com expectativa, porque é um Deus vivo, que ouve as nossas orações e responde. Quem mais pode fazer essas coisas? Em quem mais podemos confiar? A qual Deus devemos nos curvar? Para quem devemos orar, senão o Senhor, Deus de Israel, também nosso Deus? Senhor, que possamos ter a convicção, dobrar os nossos joelhos, certos e convictos, de que não é em vão. As palavras podem ser simples e curtas, mas temos certeza que o Senhor nos ouve, porque o Senhor está atento para as orações dos seus filhos. Ouve as nossas orações, como ouviu a oração de Elias. Que não haja dúvida em nosso coração, Senhor, mas que possamos orar e aguardar por uma resposta, pois o nosso Deus está vivo. Ele ouve, Ele responde. Ó Deus, que o Teu povo tenha convicção de orar e perseverar em oração até que a resposta venha. Oramos por conversões, oramos por curas, oramos por oportunidades de emprego, oramos por Tua provisão em todas as áreas de nossas vidas, ó Deus. E ainda que devemos que orar 1, 2, 3 vezes, continuaremos orando até que venha a resposta. Seja ela sim, seja ela não, aguardaremos a resposta que vem do Senhor. Ó Deus, que sejamos homens e mulheres como Elias,
acima de tudo, homens e mulheres de oração, que sabem ao qual Deus deve orar. Sabemos o teu nome, Senhor. Sabemos quem tu és. E é por isso que é diante de ti, ó Deus, que estamos orando mais uma vez. Senhor, aquece os nossos corações. Às vezes estamos frios e distantes de ti, não oramos mais, abrimos mão da oração por qualquer coisa. É a primeira coisa de que abrimos mão, é a primeira coisa que nos esquecemos. Mas quão importante é ter comunhão contigo, ó Deus. Ó Deus, queime mais uma vez os nossos corações. Que haja fogo no nosso altar. Que possamos viver nossos dias diante de Ti, dobrados diante de Ti, convictos, firmes e constantes no Senhor. Ó Deus, eu ainda te peço, mais uma vez, por aqueles que ainda não veem, não ouvem, não enxergam. Ó Deus, brilhe também neles. Faça a Tua obra, Senhor. Em todos aqueles que ainda precisam olhar para Ti e ver o único e suficiente Deus. Que eles possam contar com a Tua igreja, que a Tua igreja manifeste a Tua glória nesse mundo. Que a Tua igreja espalhe o Teu nome por esse mundo. E que eles, ó Deus, possam olhar para o alto e ver que há um alto e sublime Deus, sentado em um alto e sublime trono, digno de toda a nossa confiança. É o Deus de Elias, o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, mas é o Deus também da sua igreja. Assim, ó Deus, nós oramos e aguardamos pela sua resposta, certo de que ela virá. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.